E agora sim, as interrupções podem ser feitas. Augusto estava questionando, vamos lá. Não, é só apenas um dado que eu acho interessante na pesquisa publicada pelo Datafolha hoje, que dos 76% dos brasileiros que querem manter o confinamento, há um número extremamente alto de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Estão o que mostra que a desinformadas. população... É o meu terminar, argumento. cara, deixa eu só terminar. Não, claro. Desculpa, não quero ser acusado de machismo. Não. Vamos lá. Então, exatamente uma parcela que recebe pouco, que ganha pouco, apoia em grande número essas medidas que são absolutamente difíceis para todos nós, mas com certeza muito mais para a parcela mais pobre da população, que já sofre diariamente e vai sofrer mais ainda com a economia da forma como está. E aqui acho que é um consenso que, obviamente, a economia não vai bem, já não ia bem e vai piorar. Doutor, vamos falar um pouquinho Vamos colocar um elemento nesse debate? O elemento da informação pode ser? Caio e Augusto? Pode. Então vamos lá. Hoje à tarde, o ministro da Saúde anunciou que a partir da próxima semana, as cidades e os estados que têm mais da metade dos leitos disponíveis, essas sim vão poder reduzir parcialmente as restrições de isolamento social. Aí já a gente corrobora para o debate. O que vocês acham? É uma obviedade, né, Mona Lisa? Porque é o seguinte, o Brasil tem 5.700 municípios, um pouquinho mais, na verdade. O último número que eu vi, 5.200 municípios não tinham registrado sequer um caso do novo coronavírus. Né? Talvez eu esteja desatualizado, vamos pensar numa lógica de 5.000 municípios. A gente está falando de 5.000 cidades, 90% das cidades do Brasil não tem sequer um caso. Será que não é possível a gente imaginar que num cluster de cidade, numa aglomeração, grandes regiões, não é possível que essas pessoas retomem a atividade econômica, tomando precauções, né, de isolamento social? E quando eu falo esse tipo de coisa, eu me sinto aqui muito solitário, mas na verdade eu não estou. A gente tem, já que eu trouxe à baila aí a questão do teste duplo cego, e já que o doutor Augusto trouxe aí alguns dados, né, sobre outros países, quais que eu acho interessante reproduzir? Ele falou da Itália. Teve uma determinada semana, né, que a idade média dos mortos na Itália pela Covid-19 era de 79 anos para homem e 83 anos para mulheres, em média com 2,7 comorbidades em cada paciente. Então, percebam como o grupo de risco é muito determinado. Outro dado interessante sobre Itália e Espanha, que são os países com a maior mortalidade registrada, né? Então, nossa solidariedade também a esses países, obviamente, mas em termos relativos, para cada 100 mil habitantes, você vai ter a Itália com 13 UTIs, leitos de UTI, e a Espanha com 10. No Brasil, são 20. Né? As equações lá e as projeções do estudo do Imperial College, que é como o mundo tem se baseado, eles não dão conta de equipamento de proteção individual, a capacidade dos sistemas de saúde de inflarem para atender a crises, né? Os hospitais de campanha aqui em São Paulo são exemplo disso, as adaptações de leito em vários hospitais aqui são exemplo disso. E a gente está submetendo a nossa população, como eu disse, a uma recessão econômica que pode vitimar muito, mas muito mais do que a pandemia em si, se forem adotados critérios razoáveis de isolamento, como foi o caso da Suécia. Eu queria trazer essa comparação, porque talvez seja o único duplo cego, realmente o único teste científico, né, seja nos países nórdicos. Na Suécia foi adotado um modelo de isolamento vertical com foco em grupos de risco. Outros países nórdicos, como Dinamarca, Noruega e Finlândia, não adotaram. E olha só, quando a gente faz comparações aqui, eu estou olhando os números, né? Entre casos confirmados e velocidade de crescimento do contágio, entre número de óbitos e altas hospitalares. Em termos relativos, isso não se altera. Só que na Suécia, a vida segue, tem restaurantes abertos. Eles adotaram protocolos de isolamento social e foco nos grupos de risco. Existe uma falácia, por exemplo, em relação à Coreia do Sul, falando que a Coreia do Sul adotou testes em massa. É mentira. Menos de 1% da população. Isso é foco. Em Israel, né, deem uma pesquisada no Instituto Weizmann, ciência de ponta, falando aí dos benefícios de um lockdown intermitente que alterna dias de trabalho com dias de quarentena, né, e explora o tempo de contágio do vírus a favor das pessoas. Então tem muita alternativa na mesa, alternativa de ponta de países desenvolvidos, e parece que quem não defende a quarentena horizontal é uma pessoa do mal, sem empatia, quando na verdade o que a gente quer prevenir é mais mortes. Augusto, por favor. Vamos lá, primeiro eu vou responder a pergunta
que me foi feita com relação à possível flexibilização que o Ministério da Saúde pretende fazer. Aqui, primeiro, uma divergência de posicionamento. Nós precisamos acompanhar os próximos dias como é que isso vai ser dirimido entre o governo federal e governos estaduais, porque há uma série de estados, 15 pelo menos, que estenderam esse período de quarentena. Absolutamente estenderam, sem qualquer tipo de flexibilização. Se o governo federal, através do Ministério da Saúde, pretende flexibilizar, a notícia que se dá é que a partir de 13 de abril alguma flexibilização vai ser feita em municípios que o contágio não está muito grande ou que há leitos disponíveis, é necessário que haja uma conversa e uma uniformidade de informações, até para que o cidadão não fique inseguro com duas informações eventualmente contraditórias. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se for essa a opção dos técnicos do Ministério da Saúde, eu tenho certeza que esses técnicos fizeram isso com base em estudos, com base em análises numéricas, e é uma proposta que nós temos que acompanhar e ver. E acontece, por exemplo, o Caio sempre cita alguns artigos, sempre de março. Há poucos artigos recentes, por quê? Porque essa pandemia ela é absolutamente dinâmica, as coisas mudam. Muitas vezes, opções de países no momento, no início de março, em fevereiro, são opções completamente diferentes. Suécia, por exemplo, li hoje uma matéria, sim, há estabelecimentos abertos vazios, restaurantes absolutamente vazios. E vamos voltar aqui a falar um pouco então da parte técnica e dessa suposta divergência que há no meio médico e no meio de pesquisa sobre a necessidade sim de se manter o isolamento da forma como ele está feito. Volto a dizer, há divergências pontuais, como a citada pelo Caio, de um instituto bastante respeitado em Israel, e esse trabalho eu tive a curiosidade de ler e é realmente, Caio, um trabalho bastante interessante de um médico chamado Uri Alon. Ele nem é médico. Primeiro ele começa, deixa eu continuar. Primeiro ele começa dizendo que o estudo dele e o texto dele, na verdade, tem que ser cautelosamente analisado. Ele fala mais do que isso. Eu cautelosamente sugiro, e aí ele começa a sugerir, de fato, essas possibilidades de um confinamento intermitente, por assim dizer. Algumas pessoas, você trabalha alguns dias da semana e você fica em casa alguns dias da semana. Sim. E esse texto, ele continua dizendo que nos dias em que você precisa, então, sair para trabalhar, você deve observar critérios absolutamente rígidos de higiene. Mas é mais óbvio, do que isso, doutor. deixa eu continuar, Caio. É óbvio. Caio. Caio, Deixa eu só terminar. vamos ouvir mais agora do que isso, ao mais do Augusto que isso. O que aponta o estudo pelas que você citou. Eu li o estudo, eu estou aqui dizendo o que eu achei do estudo, o que diz o estudo, na verdade, não é nem opinião minha. Aqui foi uma tradução própria que eu fiz do estudo que o Caio está citando. O que então, o doutor Uri propõe? Que na volta desses trabalhadores para casa, os espaços públicos por onde esses trabalhadores passaram sejam desinfetados. E mais, finaliza esse texto dizendo que é necessário fazer teste em massa. Isso pode funcionar muito bem na Suécia, pode funcionar muito bem em Israel. Estamos no Brasil. O problema agora é o Brasil. Nós não temos teste em massa, nós temos favelas sem água. Nós não temos como higienizar locais públicos, porque nós não temos, muitas vezes, nem pessoas suficientes para limpar as ruas. Então, veja bem, esses textos divergentes da imensa comunidade médica mundial, muitas vezes eles se restringem a uma realidade que não é nossa. Não é nossa. Então, óbvio, temos que ouvir. Não estou aqui fechando os ouvidos para a comunidade médica, mas temos que ser, neste momento, conservadores. O que a maioria dos médicos, dos especialistas recomendam? É o confinamento do jeito que está. E é assim que a gente tem que continuar. Não, nada a ver, irmão. E você acha que as outras ciências, então, não tem que entrar à baila, né? Porque, no caso, isso que você falou, esse cientista ele não é médico, ele é engenheiro, ele propõe um modelo matemático, epidemiológico muito eficiente. E ninguém está propondo aqui que as pessoas saiam na rua se abraçando, mas é muita sem hipocrisia. Sem qualquer demérito aos engenheiros. Então, eu vou pegar a opinião do engenheiro Israel e vou, a partir do momento, aplicar isso aqui no Brasil, esse confinamento intermitente. Essa é a tua proposta? Não, é um modelo matemático, né? Ele desconhece as fronteiras dos países e você pode ficar à vontade também para fazer os seus apartes quando você quiser. Eu não me incomodo com isso e eu não fujo do debate. O ponto para mim é muito simples. Vamos falar um pouquinho de hipocrisia? Então, porque é o seguinte, é muito fácil, né, ficar criticando a visão política, o pessoal, por exemplo, do presidente da República a favor de uma quarentena focada em grupo de risco, quando a gente está praticando exatamente isso. Olha a nossa situação aqui na CNN, doutor. O comentário político que a gente faz poderia estar sendo feito de casa, por uma questão meramente estética.
cosmética, a gente vem aqui ao estúdio, assume o risco de contaminar, de sermos contaminados e de contaminar, e estamos aqui trabalhando como pessoas adultas que dominam a situação e que estão sopesando, né, a relação entre saúde e economia. E aí, por que os trabalhadores em casa não têm o mesmíssimo direito que a gente tem aqui na CNN, que, por sinal, adota protocolos rigorosos de controle da contaminação? Todas as pessoas aqui no estúdio, exceto, obviamente, comentaristas e apresentadores, estão com equipamento de proteção individual. A gente tem álcool em gel em todos os ambientes e é assim que se faz. Pessoas que estão em grupo de risco aqui da CNN estão isoladas. E por que a gente quer impor algo tão diferente? O que nos torna melhores ou piores do que o cidadão que está em casa impedido de trabalhar por causa dessas determinações? Determinações de uma elite política que, aliás, é incapaz de abrir mão do fundo eleitoral para financiar dinheiro público, para financiar suas próprias campanhas, né, para financiar os seus partidos. Isso é uma imoralidade. Eu, pelo menos, espero que, nesse ponto, a gente tenha um denominador comum e que você, doutor, seja a favor do uso do fundo partidário para o combate à Covid-19. Deixa eu só fazer uma pequena observação, que eu acho importante até para ser transparente. Eu não sei você, Caio, mas um relato pessoal, para eu poder estar aqui hoje nos estudos da CNN, eu tive que fazer uma opção. E que opção foi essa? Ficar longe da minha família. A partir da noite de hoje, eu fico sozinho na minha casa. Minha família, meus filhos não vão mais estar junto de mim pelos próximos dias, quem sabe semanas, porque essa é uma opção que eu fiz. É a mesmíssima opção que eu fiz em relação aos meus pais. Eu estou morrendo de saudade deles. Que bom. Mas essa opção que eu fiz estão só no para justificar o telespectador, porque senão poderia parecer, de certa forma, hipócrita sustentar aqui uma coisa e, a princípio, em você tese, veio em pela outros imagem, dias da tá pandemia, doutor. Você estava aqui dando entrevistas em março. Ué. Você gravou os pilotos. Não é questão de hipocrisia, é questão de lógica. E o que vale para a gente também tem que valer para as pessoas. Cadê a isonomia nesse país? Chega de ter uma elite política determinando o que a gente vai fazer ou não vai fazer com base em oportunismo político, covardia científica. O que é ciência, né? Parece até que eu estou falando um absurdo, mas quando a gente pensa aí em grandes periódicos, eu vou ler aqui para o espectador da CNN, não tem problema, vamos falar do Financial Times. Em países pobres, o lockdown como remédio poderia ser mais letal que a doença, isso é manchete. Vamos para outra, The New York Times, o artigo lá, olha o que ele diz, nossa luta contra o coronavírus é pior do que a doença? Olha que questionamento válido, tem um meme circulando na internet que são ondas de tsunami. A primeira é a pandemia do coronavírus, a segunda é a recessão econômica e a terceira é o retrocesso socialista, né, que na verdade simboliza o quê? A restrição das liberdades individuais, como já está acontecendo, inclusive por parte de empresas privadas que se arvoram num direito inexistente de suplantar a Constituição e removem publicações do presidente da República. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Outra, Wall Street Journal fala o seguinte, repensando a paralisação pelo coronavírus, e a situação é a seguinte, não existe dinheiro suficiente para compensar perdas dessa proporção que estamos vendo, caso essa paralisação continue por semanas. Isso é uma obviedade, o pacote do governo federal, dos governos estaduais, ele soma centenas de bilhões de reais. Em um ano, a gente vai gastar o que a gente deveria economizar em 10 com a reforma da Previdência. Essa é a situação. E os políticos, eu vou repisar isso. Você não respondeu a minha pergunta, doutor. Você é a favor, Caio, ou contra? Caio, eu preciso te interromper mais uma vez, porque recebi... Imagina, perdão, jamais. Recebi aqui dos nossos, enfim, diretores que também estão acompanhando o debate. O debate está desequilibrado na questão do tempo. Então, eu preciso passar a palavra agora para o Augusto, mas antes fazendo uma ressalva, já que você citou e o Augusto também, a questão aqui da empresa, a CNN Brasil deixa muito claro que seguimos as regras e para lembrar a todos, os senhores debatedores, os senhores e as senhoras que nos acompanham, o trabalho da imprensa no mundo inteiro é considerado trabalho essencial neste momento de pandemia. Quem diz isso não sou eu, é a Organização Mundial da Saúde. Sigamos então agora o debate, por favor, Augusto. Só para saciar a curiosidade do Caio, eu vou responder a questão
do fundo eleitoral. Eu acho a proposta de usar o fundo eleitoral demagógica e bastante ineficiente. Eu acho, e na verdade oportunista. Mas, sinceramente, eu não gostaria de prolongar um pouco muito mais nesse tema, mas eu acho que os 2 bilhões do fundo eleitoral não fariam nem cócegas no problema, no rombo que nós teremos na nossa economia. E num ano de eleição, tentar mexer no fundo eleitoral, acho que é uma discussão que pode ser feita. Eu não sou radicalmente contra, não, acho que pode ser feita, mas no momento, eu acho, volto a dizer, demagógico, porque não resolveria o problema, e oportunista. Mas eu queria passar um pouco além na nossa discussão. Eu concordo com o Caio no ponto específico do problema da economia. E todos esses títulos bonitos que ele leu desses jornais americanos e de outros países. Mas eu pretendo resumir bastante a minha análise, porque a economia se recupera. A economia vai voltar em algum momento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Aumentar. A vida humana, não. A vida humana não se salva. A frase hoje do prefeito Bruno Covas, prefeito de São Paulo, Bruno Covas, na coletiva do governo do estado de São Paulo, ela é simples, mas ela é de uma profundidade. Disse ele que a vida não tem preço. É evidente que o governo federal e os governos estaduais precisam encontrar uma maneira de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Salvar vidas e salvar a economia. Mas, neste momento, a prioridade deve ser salvar vidas. E eu volto a falar uma coisa que eu falei na minha primeira participação de um outro programa aqui na CNN. Nós estamos ainda há pouco tempo. Eu sei que é difícil ficar em casa, eu sei que é difícil não trabalhar. Muitas vezes, então, Augusto. populações... Pois não? Termine a frase, porque nós estamos terminando o nosso tempo. Preciso dos argumentos finais dos dois, 1 minuto para cada um. Eu passo a palavra, Começando com você. Eu passo a palavra para o Caio para ele fazer. Você já conclui seu pensamento, fica mais lógico e já faça os seus argumentos finais, aí vai o Caio. Pode ser, debatedores? Claro que pode. Vamos lá. Claro que pode. Então, eu vou fazer meus agradecimentos primeiro, inicialmente, convite que foi feito pela CNN, agradecer a Mona Lisa, Carol e o Caio. Eu espero que esse espaço seja um espaço de discussão de ideias, um espaço plural, que inclusive sirva para que o espectador possa se informar melhor, entender e decidir aquilo que entende melhor. É óbvio que no decorrer desse programa, o tom pode subir, o tom pode descer. Há uma expectativa, inclusive, principalmente das redes sociais, de que haja aqui uma espécie de um banquete. Uma hora o Augusto tem que jantar o Caio, outra hora o Caio tem que jantar o Augusto. Né? Eu acho que o momento agora é um momento de dieta ideológica. Não é um momento, e concordo aqui, de frases lacradoras, é um momento de tentar salvar vidas, o máximo de vidas que a gente conseguir. Depois, quando tudo isso passar, e vai passar, é evidente que as opiniões e as divergências aqui serão grandes, mas o momento agora, o foco é salvar vidas mais uma vez. Tá Obrigado. Certo. Obrigada, Augusto. Caio, por favor, 1 minuto. Bom, não tem como não exaltar, né, o aspecto democrático dessa última fala do meu debatedor. Inclusive, aqui nos bastidores da CNN, nós temos uma convivência, inclusive do ponto de vista intelectual, muito saudável. A gente expõe, às vezes, previamente, alguns argumentos que a gente vai tratar aqui durante o debate e o objetivo maior é exatamente isso, enriquecer o debate público. A gente não pode ter uma imprensa subserviente aí às verdades, às palavras e aos atos de qualquer político que seja. Não é verdade? E só para finalizar, de novo, eu vou reforçar, eu vou repisar o meu argumento inicial. Não é um falso dilema esse entre saúde e vidas humanas. Né? Não se trata disso. Eu concordo com esse argumento óbvio de que a vida humana, quando ela é perdida, ela não se recupera. Na verdade, a última pessoa que ressuscitou fez isso há mais de 2.000 anos. Então, aqui, isso é ponto pacífico. A questão é, numa recessão econômica, Caio, pode morrer muito mais gente e eu espero ter dado aí elementos suficientes para persuadir o espectador nesse sentido. Muito obrigado e desculpa qualquer indelicadeza, Mona Lisa. Nenhuma indelicadeza. Debatedores, muito bem-vindos ao Expresso CNN. Caio Coppola, Augusto de Arruda Botelho. É isso, debate, vozes
vozes divergentes, temos todos os espaços aqui garantidos no debate democrático, que é a marca da CNN Brasil, não é isso?